Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e hoje, Alfredo, estamos na cara do gol, Alfredo, para terminar Apocalipse 22. Estamos pertinho. Hoje nós vamos estar vendo aí o momento que essa história estava quase encerrando aí. João, acho que o João estava cansado, hein, rapaz? Porque para ter uma visão desse tipo aí não é fácil não é para qualquer um não. Não é não. Então esteja atento a esse episódio do Parabolando Podcast. Os nossos episódios estão lá às segundas-feiras. Horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas da noite. Aí do Brasil, às 21 horas, né? Estamos no Facebook, Instagram e com certeza no Facebook. Se você não é inscrito ainda, Alfredo, 2.100 inscritos. Olha aí. A caminho dos 3.000, tá? Faça o seu comentário, dê o seu joinha e compartilhe. Tá bom? Ok. Então, Alfredo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olha só, rapaz, o anjo, cuidado, não faça isso. Mas o que é? O que esse cara tá fazendo de errado? Ou o que esse cara tá fazendo fora da hora? Fala aí pra mim, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto aí, tá bom? Então esse é o Alfredo, seja bem-vindo e vamos que vamos no nosso episódio Parabolando Podcast. Vamos lá, então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Então, continuando aqui, né, depois da semana passada que nós falamos do o rio da vida, a árvore da vida, o rio de águas, da água da vida. Aqui no versículo 7, o próprio Jesus, o próprio Senhor, ele vem e diz assim: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então veja, esse cedo que Jesus fala, eis que venho cedo. Que tempo é esse, né? Que tempo é esse, né? No original grego, seria como que eis que venho breve, eis que venho em um abrir e piscar de olhos. Sim. Ele está falando do modo como seria a vinda dele. A vinda dele será repentina. Num piscar de olhos ele volta e arrebata a igreja. Então isso não quer dizer que ele vai voltar agora ou logo. Sim. Isso quer dizer que a volta dele será dessa maneira. Será repentina, num abrir e piscar de olhos. Mas aí ele... Desculpa, Alfredo, desculpa. Ele está falando aí numa hora que já aconteceu já há muito tempo, né? Interessante esse tempo aqui, exato, né? Exato, Pô, eis que venho em breve. Para quem ele está falando? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Mas isso aqui tem vários tempos inseridos nessa frase aqui, né? Exato. Então ele fala, ó, eu venho em breve eu venho. Uma piscar de olho, quando você menos piscar o teu olho, eu já... Sim. Já, assim que eu vou voltar. E bem-aventurado aquele que guarda as profecias, as palavras de profecia deste livro. O livro do Apocalipse é o único livro, é o livro onde mais enfaticamente é falado sobre isso. É falado bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Aqui Jesus fala de novo, ele fala bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, o estudo do livro do Apocalipse é de suma importância e é um livro que não é muito se falado nas igrejas, né? O pessoal tem medo. O pessoal tem medo de falar de Apocalipse. Não sei de quê, né? Porque a gente não vai estar aqui na história, a igreja não vai estar aqui. Tem o receio, né, de falar do livro do Apocalipse, mas Jesus diz que aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, quem lê, quem estuda, quem guarda, ele é bem-aventurado, porque as palavras do livro do Apocalipse é que nos dão esperança e nos fazem sempre refletir na glória que nos aguarda, daquilo que está nos aguardando. O livro, eu lembro que quando eu estava estudando teologia ainda, e um professor de escatologia, ele disse para mim, eu gosto de ensinar escatologia, porque a escatologia tira as pessoas um pouco desse pensamento mundano e de querer as coisas todas aqui. Exato. Leva as pessoas a compreender. No temporal. No temporal. Levam as pessoas a compreenderem que há algo muito, muito, infinitamente maior esperando por nós. Não é? Por isso que a pessoa ela é bem-aventurada, estar sempre lendo, estudando esse livro, procurando compreender e guardando essas palavras que Jesus falou aqui, que ele enviou o anjo, que João viu, essas coisas que João viu, que irão acontecer, né? Por isso que ele diz isso, a pessoa que guarda, que lê, que estuda, ele é bem-aventurado. Sim. Aí no versículo 8 acontece uma coisa, aí entra João falando. João fala assim, eu, João, sou quem viu, quem ouviu e viu estas coisas. Okay. Então João, ele é testemunha ocular das coisas que estavam acontecendo no céu, das coisas que irão acontecer. João, ele costuma usar esse termo, quando ele fala de Jesus Cristo, ele fala assim,
aquele que os nossos olhos viram, aquele que as nossas mãos tocaram, o Verbo de Deus. Sim. Então, João está sempre chamando esse testemunho como a testemunha ocular, como aquele quem viu. Não foi uma história que contaram para ele, não foi alguém que falou para ele, eu vi. Não é? E esse testemunho, ele é mais válido do que qualquer outro testemunho. Então, por um exemplo, quando há um crime, esse crime não tem uma solução, ninguém viu quem foi, ninguém sabe quem foi. Então, como será analisado o crime? Será analisado a questão da balística, a questão de onde veio, quem estava por perto, toda a técnica usada para solucionar este crime será usada ali para chegar a uma conclusão. Mas se tiver uma testemunha ocular ou uma câmera que filmou, aquilo ali é a prova maior que existe. Então a câmera filmou a pessoa. Sim, tudo isso aí já começou a ser Já é a prova de um testemunho ocular, visto. Então o João está dizendo aqui, eu vi, fui eu quem vi, ninguém me contou, eu vi, não é? Ele diz assim, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ok. Isso não foi a primeira vez que João fez isso. Sim, eu lembro. No capítulo 19 lá, né? Lá no versículo 10, ele diz assim, então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Okay. Então, a segunda vez que João faz isso aqui. Né? Então, primeira coisa aqui, ele fala, não faça isso porque eu sou conservo. Conservo é o seguinte, eu sou servo do mesmo jeito que você. Co-herdeiro, como se fala. Exato. Junto, sou servo junto. Co-pastor. Exatamente. Então, primeira coisa que ele está dizendo aqui, eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e também não só deles, mas daqueles que guardam as palavras desse livro. Que foi o que está escrito antes aqui, né? Exatamente. No 7. Então, se somos servos de Jesus Cristo, se guardamos as palavras de Jesus, os anjos, nós com os anjos, somos servos de Deus igualmente com os anjos. Ok? Conservos, quer dizer, servimos do mesmo jeito ao mesmo Senhor. É a essência, é difícil explicar isso, né? Porque ele estava aqui, João está falando aqui como ser humano. Como ser humano. Ele está falando como uma criatura espiritual. Espiritual. E o anjo diz, não, eu sou conservo. Sorry. Por quê? Porque o anjo veio anunciar o que Jesus tinha mostrado para ele. Nós anunciamos o quê? O que Jesus nos falou, o que Jesus nos ensinou. Okay. Então, na questão de trabalho, de ministério, nós estamos juntamente com os anjos fazendo a mesma obra de Deus. Okay. Aí vem a questão, não é? Os anjos tiveram seu papel na história da revelação da palavra de Deus. Em toda a Bíblia, desde de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver essas aparições e todas essas teofanias e tal, os anjos aparecendo. E aqui em João, termina-se todas as aparições angelicais. Sim. Por que termina essas aparições? Porque o anjo fala para João, eu sou conservo teu. Muito bem, vamos lá aqui fazendo um paralelo, porque às vezes as pessoas têm uma ideia do anjo, né, como nós vamos falar daqui a um tempo sobre isso, sobre algo sobrenatural, que é sobrenatural, que é algo que não é humano, né, enfim, que é só espírito. Mas se a gente olhar a história lá dos 3 anjos que vieram lá falar com Abraão, eles comeram. Eles se sentaram logo após, os mesmos anjos, né? Saíram 2, né? Que foram lá em Ló. As pessoas daquela cidade, aqueles homens, queriam manter relações com eles. Então, quer dizer, veja bem aí, essa linha, é uma linha bastante fina, né? Essa questão das aparições angelicais, da questão do sobrenatural, do espiritual e do real. Tá? Veja que, por um exemplo,
Questão de espíritos, anjos são o quê? São espíritos ministradores, são espíritos. Sim. Né? Eles não têm um corpo feito de terra, de pó igual ao nosso. O corpo deles é diferente. Sim. Mas o apóstolo diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala assim, Satanás ele é um espírito também. Não é? Tanto fala Satanás e os seus anjos, seus mensageiros. Ele diz que Satanás pode se transfigurar até de anjo de luz. Sim. Então esse modo do anjo se transfigurar, isso é próprio de seres espirituais. Ah, ok. Então aí tem que ficar atento aí. Então, você tá pensando em ver uma coisa, tá vendo outra. Você tá vendo outra. Porque aqui termina. Ele fala, ó, eu sou conservo. Se somos conservos e fazemos a obra, e a igreja recebeu de Deus o Espírito Santo para propagar o Evangelho de Jesus Cristo, qual é a necessidade do ministério angelical hoje? Não tem necessidade de um ministério angelical dentro da igreja na anunciação de qualquer coisa que seja. Que foi dado aos filhos. Foi dado aos filhos dos homens. Sim. Então, qualquer mensagem, por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, ainda que um anjo desça do céu. Não é uma pessoa não, né? Não, Paulo fala um anjo. Se vier um anjo descido do céu e vos anunciar outro evangelho, que não seja este que eu estou anunciando para vocês, seja ele maldito, anátema, não é? Então, Paulo fala muito a respeito disso, porque veja lá em Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ver uma coisa que estava acontecendo ali na comunidade ali, né? de Colossos. São doido para uma novidade, né, Abel? Não, todo mundo quer ver uma novidade, né? E o que estava havendo ali? Estava havendo um problema de falsas doutrinas ali, não é? Então eles estavam se levando. A igreja sempre foi atacada por fora, por perseguidores, e depois por dentro, por falsas doutrinas. Sim. Né? Então estava havendo ali a infiltração de certas doutrinas que proibiam certos tipos de alimentos, que faziam certos tipos de coisa. E Paulo, no capítulo 2 aqui da carta aos Colossenses, ele adverte severamente a respeito disso. Agora, no versículo 16, vamos começar do 16, olha o que estava acontecendo lá. Ele fala, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Havia introduzido ali judeus que estavam querendo, né, dizendo, não, né, estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em Cristo está toda a realidade. Essas coisas são sombras. Aí no versículo 18 ele diz assim, ninguém vos prive do prêmio, que é a nossa salvação, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então estava aqui a adoração de anjos, o pessoal estava nessa... Então, havia ali uma certa queda para isso, né? E introduzindo-se essas doutrinas, eles diziam, Paulo fala, isso é uma falsa humildade, e eles alegam culto aos anjos. Mas cultuar é somente a Deus, somente ao Senhor teu Deus. Adora a Deus. Somente a Deus. Então, esse tipo de coisas sempre foram acontecendo no decorrer do tempo na igreja e até em outros, não só na igreja, várias outras religiões também existem esse tipo de coisas. Até o próprio islamismo, eles acreditam na presença de anjos, na existência de anjos e tudo mais. Então, o que acontece? Era muito comum isso. Então, quando João ele olha e vê todas as revelações que tem, por 2 vezes ele faz isso. Ele se prostra diante do anjo, e este é um sinal de adoração, é quando se prostrar, né? Inclusive a palavra adorar, adoração, no hebraico, Shechem, significa o seguinte, significa prostrar, curvar-se. Sim. Né? A adoração a Deus é curvar-se, prostrar-se diante de Deus, sabendo que Ele é o Senhor, Ele é Deus e você é criatura. Então João fez isso. E o anjo falou, olha, não faça isso.
Não faça isso, porque eu também sou conservo teu e dos teus irmãos. E existe aqui não só a questão de adoração a anjos, mas também uma questão quando há a adoração a homens também, né? Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, né? O pessoal, né? Paulo e Pedro, né? Pedro, quando vai na casa de Cornélio, que ele prega e tal, quando ele vai chegando, que o anjo fala para Cornélio, você vê que ali houve a aparição de um anjo. Sim. Ok? Porque Cornélio não tinha recebido o evangelho. Sim. Quando você recebe o evangelho, cessa. Sim. Não tinha ninguém para pregar para ele. Sim. E o anjo falou, não posso anunciar isso. Sim. Isso aí foi dado à igreja. Sim. Né? Aí ele disse assim, ó, vai lá, chama Pedro, que ele vai te falar o que você tem que fazer. Que é? Quando chega Pedro, Cornélio sai correndo diante de Pedro e se ajoelha diante de Pedro para adorá-lo. Pedro toma a mão de Cornélio e fala, levanta, não faça isso, porque eu sou homem igual a você. É. Paulo foi lá quando a cobra mordeu, né? Foi... Também, né? Quando ele estava pregando com Apolo também, queriam sacrificar eles, Paulo rasga as vestes, pula no meio do povo e fala, toque em mim aqui, porque eu sou homem. E aí foi apedrejado por causa disso, né? Então, eu gosto da enrolação, né? Então o que acontece é isso, quando você vê algo divino, o homem, a essência, dentro do homem, existe essa sede, necessidade de Deus, a necessidade de adoração. O homem sabe que existe um ser superior a ele. Isso está dentro do homem. Deus colocou isso dentro do homem. Então o que acontece? O homem, sabendo disso, ele busca qualquer coisa para adorar. Né? As religiões pagãs faziam isso, eles criavam seus deuses, e o salmista fala sobre isso, em várias partes das escrituras falam isso. Não são deuses, né? Tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Que se torna igual a eles, todos aqueles que adoram e prestam culto a eles. Porque o homem tem essa necessidade de adoração. E quando vê um homem, ou um anjo, ou um ser espiritual, que está mostrando algo muito extraordinário, algo que vai além, automaticamente a pessoa vai fazer isso, né? Isso aqui nós estamos falando do apóstolo João. Sim, pensa. Né? Que é o... Então, há um perigo entre nós, que nós devemos ficar atentos. Colocarmos a nossa dependência em outras coisas, que não seja Deus. Sim, seja pessoas ou coisas. Né? Seja pessoas, coisas. E toda a nossa fé está baseada na palavra de Deus, no que ela diz para nós, não é? Sim. Então isso aconteceu com o apóstolo João. Ele falou, olha, eu sou um conservo, sou servo igual você. Isso disse João. Então, imagina, nós estamos pregando o evangelho, a igreja está pregando o evangelho, a igreja não tem necessidade de uma mensagem de um anjo. Então nós vemos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, se nós formos para Utah, é a capital dos Mormons, santos dos últimos dias. E se você ler a vida do Joseph Smith, ele fala claramente dos anjos que revelaram para ele que Jesus Cristo apareceu aqui na América para os americanos. O anjo Moroni. Ele fala o anjo Moroni, fala outro nome de outros anjos, que havia uma placa de ouro enterrada em tal lugar, e que ele foi lá e desenterrou. Então o que acontece? Estas visões, claramente, elas vão trazer heresias. E é o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu e está aí até hoje. Então, sempre partindo desse princípio, nós temos que saber quem somos em Cristo primeiro. Quem que eu sou em Cristo? Eu sou um conservo dos anjos. Uau. Né? Eu tenho que pregar o evangelho. E fazendo isso, eu estou fazendo o mesmo trabalho que os anjos faziam na dispensação antes do evangelho chegar até nós, né? Por isso que ele fala isso para o João, olha, eu sou conservo teu. Maravilha. Aí ele fala, adora a Deus. Pronto, só isso, mais nada. Só diante dele você se prostra. Né? Inclusive, no começo da igreja era interessante que quando imperadores pagãos passavam diante dos cristãos, né? E diante do exército, e todos se prostravam, os cristãos não se ajoelhavam. E muitos eram jogados na arena com os leões por causa disso. Não, nós não se prostramos, nós só se prostramos diante de Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Sim. Uau. Ok? Nossa, o tempo, O tempo está passando, né? Versículo 10 diz assim. Pronto. É um mistério esse versículo 10, né, Alfredo? Ele diz assim, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não selar, igual lá está escrito. Lá em Daniel foi selado, né? Então vamos lá para Daniel, para nós compararmos as duas passagens. Daniel lá no capítulo 12, né?
do profeta Daniel, quando Daniel tem as visões, e Deus está mostrando para Daniel as coisas que iriam acontecer, mas as coisas não iriam acontecer em breve. Então, nós vamos lá para o capítulo 12, no versículo 4 diz assim: mas tu, Daniel, fecha ou sela as palavras, fecha as palavras e sela este livro. Que coisa interessante. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então ele diz assim: mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Quando começa o fim dos tempos? Depois da ressurreição de Cristo. Então, aqui ele fala assim: não sela, porque já chegou o fim que Daniel foi proibido de deixar sem selar, foi dito para ele selar. Como nós estamos nos tempos do fim, a história ela se divide assim: teve o começo, o princípio. Lá no livro de Gênesis diz: no princípio, ali é onde começou, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No princípio, ali foi o princípio. E quando começa assim, então, esse tempo, vai se desenrolando a história da humanidade, e aí nós vamos vendo Caim, Abel, os povos que saíram deles, né? Vai sim, o Deus destrói com o dilúvio e salva uma família, Noé. Depois do dilúvio, a terra é novamente povoada com os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Os 3 filhos repovoam a terra, né? E aqui mostra o que vai acontecer do repovoamento da terra depois da grande tribulação, depois do arrebatamento, depois do milênio, o repovoamento da terra. Sim. Então esses 3 filhos de Noé repovoaram a terra. Desses 3 filhos de Noé, de Sem vêm os semitas, sim, que é da onde vai sair Abraão. Sim. Né? Semitas, né? Povo semita. Povo semita, Isaac, Jacó, e aí vem os patriarcas, e os outros povos continuaram crescendo. Mas desse povo de Abraão, Deus escolhe, para dessa linhagem nascer o Messias, que tinha sido prometido lá para Eva, a tua semente. Né? Está desenrolando a história. Desse sai o povo de Israel. O povo de Israel está aí no meio da história ainda. Está no meio da história. Tem o princípio, aqui está no meio. Aí o povo vai exilado. Quando está no exílio, que Daniel está lá no exílio, Deus se revela a Daniel e fala: olha, 70 semanas estão determinadas para o vosso povo. Vosso povo. Povo de Daniel, povo judeu. 62 mais 7, 69, até o Messias. Conta-se e vai dar o dia que Jesus entra montado em jumentinho ali em Jerusalém. O Messias veio. Sim. Né? Então ele fala para Daniel: isso aqui é para o futuro, sela as palavras desse livro, fecha e sela, porque não é para agora, é para daqui a muito tempo, quando vier o Messias. Vem o Messias, vem Jesus Cristo, paga pelos nossos pecados, morre e ressuscita e sobe aos céus. Começa os últimos tempos agora, porque depois disso, depois da vinda de Jesus, se cumpriu o plano de Deus, criação do homem, pecado, escolha de um povo para vir o Messias, a vinda do Messias. Depois disso não tem mais uma nova história, a vinda de um Messias, um novo povo, uma nova coisa que vai acontecer. O que tem agora é o final da história. Então, por isso que ele fala para João, não seles as palavras deste livro, porque próximo está o tempo. Okay. O tempo agora já não é um tempo mais longo, como esperava Daniel para muito tempo, agora está próximo, porque nós já estamos vivendo este final, desde que a igreja começa ali em Pentecostes, começa Jesus é assunto aos céus, começa o tempo do fim. E nós estamos esperando justamente nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, ele tem algumas partes, né? A época da igreja, que é a época da graça, né? Aonde os gentios, como diz o apóstolo Paulo, que vai se cumprir o número dos gentios, é o tempo dos gentios. E então volta-se para Israel, onde Deus restaurará o seu povo, restaurará a tenda de Davi, né? Onde Deus restaura o povo dele, e depois vem
vem a tribulação, Deus restaura o povo dele, e depois vem a eternidade. Ok. Então esse é o tempo do fim. Por isso ele fala, não sela agora essas palavras, Sim. porque o tempo está próximo, estamos aqui, à porta do tempo. Muito Ok? bem, mas como foi dito a respeito do medo das pessoas de Apocalipse, né? Gente, o ponto não é esse, né? Não, o ponto não é esse. Nós temos medo de coisas que nós não conhecemos. O Apocalipse, por muito tempo, foi usado para amedrontar as pessoas. Então, muitas palavras eram ditas assim, olha, Jesus vai voltar, e ele diz que a palavra das 10 virgens diz que metade dessa igreja vai ficar. Sei, Já ouvi coisas desse né? Aí eu digo, igreja não fica. Igreja não fica. Igreja de verdade, né? Igrejas são aqueles... Estou dizendo uma pessoa frequentadora. Não. A igreja são todos aqueles comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Que reconhece ao Senhor como Salvador. Ele é o Messias, o Salvador. É nele que eu espero. Isso é igreja. Não é o simpatizante, não. Não é o religioso ou aquele que acha que está fazendo por uma obrigação. Não. É a igreja, aquele que crê em Jesus Cristo. A igreja não fica. Né? E muitas vezes isso foi usado para as pessoas, para dizer, olha, cuidado, hein, se você não estiver preparado. Não. A nossa preparação foi dada por Cristo. Cristo, como diz o escritor aos Hebreus, entrou no santuário celeste com o seu sangue e apresentou o sangue dele diante do Pai, como sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, apresentava o sangue de bodes, ou de carneiros, né? Apresentava o sangue ali do carneiro diante de Deus, e o pecado era coberto por um ano. Cristo, ele vai com o próprio sangue dele e apresenta diante do Pai e diz, aqui está. E a questão do preparo aí, eu vejo assim, né? Às vezes até a questão da informação, como você diz, eu tenho medo daquilo que eu não sei, né? O preparo é o seguinte, você vai preparar, você vai para um grande casamento, você vai para um grande festa e vai viver uma vida como se você vai... Um casamento é amanhã. Casamento, um casamento daqueles. Exato. Muitos convidados. O dia anterior que você vai a esse casamento, como é que você vai estar? O quê? Você vai estar se preparando, é normal. Claro, é normal, é o comum. É comum, tá? É comum essa preparação. Não estamos aqui de salvação, a gente está falando aqui de você estar pronto para esse evento. Ansioso por receber a Cristo, ansioso para ver a Cristo. Por isso que ele fala, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Está sempre pensando nessas coisas, né? Pensando nas coisas de Deus, pensando no reino eterno. E sabendo tendo essa certeza de que Cristo foi aquele que se ofereceu por nós. Até perguntaram para Billy Graham e outros, na época, muito tempo atrás, perguntaram para ele, entre outros, mas para ele perguntaram, vem cá, o que você faria se Jesus fosse, essa igreja fosse ser arrebatada na semana que vem, daqui uma semana, o que você faria? Um falou, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pregar, vou levar a palavra para minha família, papai, e foi dizendo, né? Aí chegou na hora do Billy Graham e falou, e aí, você o que faria, Billy Graham? Ele falou assim, nada, continua fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Irmão, você está no seu trabalho. Jesus pode vir nos arrebatar no momento que você esteja no seu trabalho, fazendo seu trabalho normal de cada dia. Você é um padeiro, estou ali fazendo meu pão de manhã, e na correria e tal, e Jesus voltar, você vai. Então pronto. Você vai. A mãe está ali cuidando do filho, foi buscar o filho na escola, naquela correria, no trânsito às vezes. Jesus voltar, você vai, minha irmã. Pronto, tranquilo, rapaz. Tranquilo, porque a certeza que temos é que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Amém? Amém? Então, muito obrigado por você ter estado mais uma vez conosco em mais esse episódio. O Alfredo vai dar suas considerações finais. Já convido você para a próxima semana. Eu penso, né, Alfredo, que na próxima semana nós estaremos encerrando o livro de Apocalipse. A gente dá aí algumas notícias, né, sobre a nossa próxima temporada, sobre o que vai ser falado, como e quando. Tá bom? Okay. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero você no teu próximo episódio. Alfredo, as considerações finais e vamos dando aquele tchau, tchau. Ok, então como Jesus disse, né? Eis que cedo venho. Ele virá em um abrir e fechar de olhos. Piscando os olhos, ele virá. E a nossa bem-aventurança é em guardar as palavras desse livro. Estar sempre pensando nessas coisas. Pensando que a nossa morada não é aqui. Sei que às vezes nós nos decepcionamos com muitas coisas que planejamos na nossa vida. Fazemos planos que é normal, né? Eu tenho plano de ser isso, e às vezes o plano não dá certo, e nós ficamos tão decepcionados e dizemos, puxa vida, mas eu queria tanto que desse certo. Há algo muito maior para nós. Amém. Muito melhor esperando por nós. É isso aí. Amém? Falou, pessoal. Tchau, tchau.